Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Bom dia, que esse dia seja um dia de muita paz, muita graça. Convido você a compartilhar esse vídeo, a dar um joinha, a fazer um comentário. E vamos então para Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos aí tentar meditar até o versículo de número 16. Vamos então, Apocalipse 1, 7. O tema de hoje é Jesus voltará para julgar. Jesus voltará para julgar. Essa volta de Jesus aqui aparecendo em meio às nuvens não é o arrebatamento, é para o julgamento. De acordo com os próximos versículos, aqui no versículo 7, no versículo 8, a forma como ele se manifestará, e no versículo 9 também, até o versículo de número 15. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassarem. Então, aqui quando ele fala, eis que vem com as nuvens, está referindo o que foi profetizado lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, que Jesus viria para julgar. Então, Jesus vem arrebatar a igreja, depois Jesus vem fazer o julgamento. Para aqueles que são pré-tribulacionistas, como é o meu caso, aqui é após o Armagedon, a grande guerra, né, entre o reino da luz e o reino das trevas, após a grande tribulação. Então Jesus vem com as nuvens e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra vão se lamentar. Lamentar por quê? Por causa do julgamento, porque passou a oportunidade. Todos vão ter a oportunidade. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ali, versículo 3, 4, diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo mundo se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí em Zacarias 12:10, ele proferiu que ele viria e todas as tribos vão se lamentar, vai haver pranto. E Mateus 24:30, Jesus também falou sobre isso, que vai haver lamentações e pranto. Aí o próprio Jesus vai falar, eu sou o alfa, o ômega. A palavra alfa e ômega é a primeira, alfa, primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última palavra do alfabeto grego. Então Jesus está falando, eu sou o início, eu sou o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Mais uma vez aqui ele fala, eu sou aquele que era. Sempre existi, sou e sempre será. Aquele que era, é e há de vir, o Todo-Poderoso. E ele ainda se apresenta aqui, Jesus se apresenta como Todo-Poderoso. O versículo 9 vai falar aqui da visão glorificada, certo? Vai descrever, né, como ele é. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na vossa tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João se apresenta como irmão, ele se apresenta de 4 formas. Primeiro como irmão de cada um, companheiro na tribulação, no reino, né, em propagar o evangelho, em viver o reino de Deus na terra, como Jesus fala, né, assim na terra como no céu, nós possamos viver o reino aqui na terra, como nós vivemos também no céu, e na perseverança. Então eu sou perseverante. O João foi o último apóstolo a morrer, e foi o único que morreu de morte natural, como eu já falei. Né? Versículo 10, olha só, já recitei ele no início, na primeira aula. Ele fala que ele estava em espírito, ou melhor, essa visão foi em espírito, no dia do Senhor, que nós chamamos dia de domingo, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele aqui descreve a voz do Senhor como voz de trombeta. Versículo 11, e essa voz dizia, o que vê, escreve e manda às 7 igrejas. Né? Então o Senhor manda escrever e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir do capítulo 2 e o capítulo 3, são o que o Senhor escreveu, o conteúdo dessas 7 cartas aí às 7 igrejas. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro.
7 candeeiros de ouro. Candeeiro de ouro aqui, certo? Simboliza a autoridade do Senhor, a divindade do Senhor, o poderio do Senhor. E ele diz aí no versículo de número 13, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro, vestes talares e cinto de ouro. O ouro aqui, toda vez que o ouro aparece na Bíblia, está falando de santidade, está falando de realeza, está falando de poder. Tá? E aí ele diz aí, as vestes talares, significa, né, o Senhor, ele é sacerdote, ele é sacerdócio real, ele é o supremo sumo sacerdote, como Hebreus nos apresenta o Senhor Jesus. Versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Aqui, quando fala cabelos brancos como a neve, está falando aqui do poder do Senhor, da eternidade do Senhor, da sabedoria do Senhor. O Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente, atributos dados ao Senhor, certo? Quando fala aqui da voz dele, né, ou melhor, dos olhos como chama de fogo, fala de julgamento. É por isso que eu estou falando que essa vinda aqui não é o arrebatamento, mas é após o arrebatamento, é quando ele vem para julgar. E diz no versículo 15, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Está falando aqui de muito poder, de muita graça, certo? Está falando aqui bronze polido, imutabilidade, o Senhor não muda, ele é imutável. E o versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, está falando aí das cartas, né? E da autoridade que ele tem às 7 igrejas. A boca dele saía uma espada afiada, está falando da palavra viva e eficaz, poderosa, que vai sair da boca dele, ou sai da boca dele. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, ele é poderoso, e o sol brilhando aí na sua força significa o poder, realeza. Ou seja, tudo que fala aqui, fala de poder, realeza, divindade, autoridade, sacerdócio real e tudo mais. Amanhã nós vamos aí do versículo 17. Você viu que é muita coisa para falar em pouco tempo, mas vamos aí tentar reduzir o mínimo possível aí esses vídeos. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, até amanhã.